rei do YouTube, mais conhecido como MrBeast, esteve perto da morte mais vezes do que você imagina. Desde um bilionário obcecado em Dubai que queria encontrá-lo, até um momento na estrada que quase acabou com sua vida. Neste vídeo, vou lhe contar sobre as 7 vezes em que MrBeast quase morreu. Acredite em mim, algumas dessas histórias parecem ter saído de um filme de ação, mas não, são 100% reais. Portanto, fique até o final, pois você não vai acreditar nas loucuras pelas quais o MrBeast passou. Imagine o seguinte: você acaba de chegar a uma pequena cidade pronto para se esconder, passar algumas noites e continuar sua jornada. Mas em poucas horas, sua localização é divulgada e há centenas de pessoas acampando do lado de fora do local onde você está hospedado. Sim, isso aconteceu com MrBeast e garanto que ele nunca se esquecerá. Tudo começou quando MrBeast estava preparando seu vídeo épico na Antártica. Obviamente, não é possível voar diretamente dos Estados Unidos para a Antártica, então ele teve que parar em uma pequena cidade do Chile e passar algumas noites em um hotel. O plano era simples: entrar, dormir e sair discretamente. Mas as coisas não saíram como ele esperava. Enquanto estava no aeroporto, Jimmy tentou passar despercebido, usando um capuz, óculos escuros e olhando para o chão. Tudo estava indo bem até que uma criança o reconheceu e pediu uma foto. Acontece que MrBeast não consegue dizer não aos seus fãs, então ele concordou e tirou a foto. E foi aí que as coisas saíram do controle. O garoto enviou a foto para o Instagram e em poucas horas toda a cidade sabia que MrBeast estava lá. Quando Jimmy chegou ao hotel, já havia um grupo de pessoas esperando do lado de fora. Mas o pior veio em seguida. Em menos de um dia, o número de fãs cresceu a tal ponto que havia mais de 200 pessoas bloqueando a entrada do hotel. Alguns até conseguiram entrar, correndo pelos corredores, batendo nas portas e tentando adivinhar em qual quarto ele estava. A situação ficou tão extrema que o hotel teve que ativar o modo de emergência. MrBeast acabou gastando mais de $30 mil em segurança apenas para sair do local. As pessoas acamparam do lado de fora do hotel como se estivessem esperando por um show. O caos foi tão grande que ele teve que atrasar seu voo para a Antártica. Depois dessa experiência, MrBeast aprendeu uma lição muito clara: quando viajar, não tire uma única foto com os fãs. Às vezes, o maior inimigo do MrBeast não é um fã maluco ou um perigo externo, é ele mesmo. Em uma vez, ele quase se matou tentando gravar um de seus famosos desafios. Em 2018, MrBeast teve uma ideia que poderia ter terminado em tragédia: passar 24 horas embaixo d'água. Então, ele reuniu sua equipe e construiu uma espécie de caixa de plástico com um teto que eles prenderam no fundo de uma piscina. A ideia era que ele pudesse respirar dentro da caixa graças a um tubo que lhe fornecia oxigênio. Parecia um plano maluco, mas era um plano controlado. Pelo menos foi o que eles pensaram no início. Tudo estava indo bem. MrBeast e seu amigo Chris estavam se divertindo muito, comendo McDonald's embaixo da água e fazendo piadas. Mas como sempre, as coisas começaram a dar errado. Depois de 8 horas, MrBeast começou a se sentir estranho. Sua cabeça doía como nunca antes. No entanto, ele decidiu continuar. Foi na 14ª hora que o desafio se transformou em um pesadelo. MrBeast estava tonto, com náuseas, e seu rosto dizia o que suas palavras não podiam expressar. Por fim, ele teve que sair antes que as 24 horas terminassem e, graças a Deus, ele saiu. O problema? Dióxido de carbono. Acontece que, por estar em um espaço fechado, MrBeast estava respirando o mesmo ar que exalava há horas. O oxigênio se esgotou e o CO2 começou a se acumular perigosamente. Na verdade, ele estava se envenenando sem perceber. No início, ele pensou que estava apenas tonto com o movimento da água, mas depois entendeu o quanto estava perto de não sair vivo daquela piscina. Mas o que você faria se eu lhe dissesse que a pessoa que quase matou MrBeast não era um louco ou um fanático obcecado, mas um de seus melhores amigos? Ele esteve a um passo de causar uma tragédia que teria acabado com todo o grupo. Tudo aconteceu durante a filmagem de um de seus vídeos mais loucos. Comprei os maiores fogos de artifício do mundo. Nesse vídeo, MrBeast gastou mais de 160 mil em um único fogo de artifício. Um monstro de 1.800 quilos que, segundo ele, ainda detém o recorde mundial de maior fogo de artifício do mundo. Mas o que era para ser um espetáculo épico quase terminou em desastre. E tudo por causa de uma ideia completamente absurda de um de seus amigos. Enquanto preparavam os fogos de artifício, seu colega, um dos maiores,
disse algo que deixou em choque o senhor que estava lá cuidando para que eles não se explodissem. Cara, tá de zoeira, olha isso. Acho que dá até pra eu entrar aí. Acha que minha cabeça cabe aí? Eu não te recomendo colocar a cabeça nisso. É uma precaução Por que não? Tá de... Esse garoto estava tentando enfiar a cabeça dentro do tubo de um dos maiores fogos de artifício da história. O instrutor que estava lá teve de impedi-lo, porque embora Carl afirmasse que o fogo de artifício não estava aceso, o simples ato de ativar a corda poderia ter causado uma detonação imediata. Se isso tivesse acontecido, não apenas Carl teria sido vítima de explosão, mas toda a equipe. O nível de destruição teria sido inimaginável. Graças à intervenção do instrutor, essa loucura não terminou em tragédia. Mas depois de publicar o vídeo, as coisas não pararam por aí. Alguns fãs começaram a criticar MrBeast por gravar um conteúdo tão perigoso, argumentando que ele poderia inspirar outras pessoas a fazer o mesmo e se machucar. Se você achava que as histórias anteriores eram extremas, espere até ouvir essa. Em 2022, MrBeast levou seu corpo ao limite com um desafio que quase terminou muito mal. Estamos falando do vídeo intitulado Eu Não Comi Nada por 30 dias, em que MrBeast tentou algo que não é apenas difícil, mas extremamente perigoso, especialmente para ele. Para este desafio, ele teve uma equipe inteira de médicos monitorando-o 24 horas por dia. Eles mediram todos os seus sinais vitais e o monitoraram constantemente para garantir que ele não sofresse um ataque cardíaco ou algo pior. E embora o jejum extremo já seja arriscado para qualquer pessoa, para alguém como MrBeast é praticamente brincar com fogo. Desde os 15 anos de idade, MrBeast convive com uma doença chamada doença de Crohn. Para quem não sabe, essa doença inflama os intestinos, tornando a digestão dos alimentos uma experiência dolorosa e muitas vezes inútil. De acordo com MrBeast, comer algo era como literalmente enfiar uma faca em seu estômago. O que ele comia era expelido em poucas horas. A doença não só mudou a maneira como ele vivia, mas também afetou gravemente sua saúde. Quando adolescente, ele perdeu mais de 20 quilos em apenas 3 meses e teve que ficar em casa porque não podia nem ir à escola. Mesmo hoje, depois de mais de uma década com essa doença, ele ainda precisa seguir uma dieta rigorosa para controlar os sintomas. Agora imagine como foi arriscado tentar um desafio como esse. Não comer absolutamente nada por 30 dias. No vídeo, você pode ver o corpo dele começar a se deteriorar rapidamente. Em apenas 2 semanas, ele perdeu mais de 8 quilos. Seu rosto parecia abatido, quase como de um zumbi. Foi no 14º dia que os médicos lhe deram um sério aviso. Se ele continuasse com o desafio, poderia sofrer consequências graves e irreparáveis. Finalmente, MrBeast decidiu terminar o desafio no 15º dia. Ele fez isso em grande estilo, comendo um hambúrguer preparado pelo famoso chefe Gordon Ramsay. Mas mesmo depois de quebrar o jejum, ele confessou que seu corpo nunca havia se sentido tão mal como naqueles dias. Esse desafio, de acordo com MrBeast, foi o mais difícil de toda a sua carreira, não apenas por causa da dor física, mas por causa dos riscos reais à sua saúde. Prepare-se, pois essa é uma daquelas histórias que te deixam pensando o quanto você esteve perto de fazer uma grande besteira. Imagine estar prestes a fazer parte de uma das tragédias mais chocantes do ano, mas por uma aparente graça do destino, você acaba se esquivando da morte. Foi exatamente isso que aconteceu com MrBeast. Tudo começou com um convite que MrBeast recebeu no início de junho do ano passado. Um bilionário misterioso entrou em contato com ele para acompanhá-lo em uma viagem única. Descer em um submarino até o local onde está o Titanic. E sim, era o mesmo submarino. O que poucos sabem é que MrBeast quase esteve nesse submarino. Alguns tomaram isso como fato. Se MrBeast tivesse dito que sim, ele não estaria aqui hoje. Mas outros começaram a questionar. Ele foi realmente convidado ou estava apenas buscando atenção? De qualquer forma, essa história nos deixa uma lição. Às vezes, as menores decisões podem ser aquelas que literalmente salvam sua vida. MrBeast mostrou que está disposto a fazer qualquer coisa por seu conteúdo, mas dizer não a esse convite foi o que o manteve vivo. Agora prepare-se, pois a história é absurdamente perigosa. Imagine estar em um carro em alta velocidade na estrada e de repente perceber que o motorista morreu.
Tudo isso aconteceu quando MrBeast e alguns amigos estavam em uma longa viagem de cerca de 8 horas. O motorista, que era seu amigo, de repente disse algo que fez soar o alarme. Podemos parar em um posto de gasolina? Não estou me sentindo bem. MrBeast, que estava no banco do passageiro, olhou para o lado e percebeu que sua cabeça estava começando a cair para frente. Acontece que seu amigo havia sofrido uma parada cardíaca enquanto dirigia. Em segundos, o carro começou a acelerar, mas o motorista não estava mais no controle. Apesar de ter perdido a consciência, seu pé ainda estava pressionando o acelerador. MrBeast, em um ato de puro reflexo, inclinou-se sobre o volante, agarrando-o o melhor que pôde e tentou controlar o carro no banco do passageiro. A situação era completamente caótica. Ele só diz, podemos parar num posto? Não me sinto bem. E eu, olhando a estrada, viro e olho pra esquerda e a cabeça dele tá, morta. Imagine o seguinte, um carro enorme com um console no meio que tornava tudo mais complicado, saindo do controle no meio de uma rodovia movimentada, com seu motorista morto. Finalmente, ele conseguiu puxar o carro para o acostamento da estrada. Felizmente, eles conseguiram parar antes que algo pior acontecesse. É a coisa mais louca. Nunca pensei que isso aconteceria em 1 milhão de anos. O coração dele simplesmente parou de bater, literalmente, né? Ele tem uma condição super rara. Por todas as métricas, ele estava literalmente morto, e um morto dirigia o carro. O momento foi tão intenso que MrBeast o descreve como o mais próximo que ele já esteve da morte. Essa experiência o marcou profundamente, não apenas por ter chegado tão perto do desastre, mas porque o forçou a refletir sobre seu próprio medo da morte. Daquele dia em diante, MrBeast passou a ver a vida de uma forma completamente diferente. E embora esse episódio pudesse ter terminado de forma trágica, ele se tornou uma lição inesquecível sobre a fragilidade da vida. Agora uma história que é tão estranha quanto aterrorizante. Imagine que um bilionário desconhecido do outro lado do mundo decide que quer conhecê-lo e conversar com você. Parece enredo de filme, mas foi isso que aconteceu com MrBeast. E acredite, as coisas ficaram tão estranhas que quase terminaram em tragédia. Não lembro se era Dubai ou no Oriente Médio, esse cara contratou um detetive na Carolina do Norte sem contexto pra me achar. E isso é só algo que acontece muito. Detetives ligam direto? Sim, ele nos liga, nos avisa, ele diz, mas dessa vez é alguém de, Dubai. Não sabemos bem o que ele quer, mas está voando pra Carolina do Norte amanhã e ele acabou de me pagar pra te encontrar. E nós, ok, legal. Tudo começou com uma ligação telefônica inesperada. MrBeast foi avisado por seu próprio investigador particular. Ei, tem um cara muito rico do Oriente Médio que está fazendo de tudo para encontrá-lo. Ele já contratou um investigador aqui na Carolina do Norte para achá-lo. E o motivo? Nem mesmo o investigador sabia o que dizer a ele. Apenas acrescentou algo que deixou MrBeast em pânico. Esse cara voa para os Estados Unidos amanhã. Naquela mesma noite, MrBeast não pensou 2 vezes e dobrou sua equipe de segurança. Dessa vez, não era apenas para manter os fãs afastados, mas para se preparar para o que viesse a acontecer. Assim, ele enviou sua equipe juntamente com o investigador particular diretamente para o hotel onde o bilionário estava hospedado. Quando chegaram, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Então minha segurança foi com um investigador particular para encontrá-lo, e minha segurança diz, Parrot, por que diabos você está aqui? Por que está tentando encontrar o Jimmy? E o cara diz, eu só tenho ideias de vídeo que eu realmente quero dar a ele. E minha segurança diz, foda-se. Por que você está aqui? E ele repetia umas 30 vezes seguidas. Ele só dizia, só quero dar-lhe esta folha de ideias. E é só um pedaço de papel com ideias de vídeo. Voa pelo mundo, investigador particular, tudo. E então eles dizem, não acreditamos em você. E então, ele deixou minha segurança revistar o quarto, não acharam nada lá, só uma mala com roupas. E ele, sério, fez tudo isso apenas pra me dar ideias. Sua equipe perguntou diretamente ao homem, por que você está aqui? O que você quer com Jimmy? E a resposta do homem não poderia ter sido mais surreal. Tenho ideias para vídeos, só quero mostrá-las a vocês. A equipe de segurança não acreditou nele nem por 1 segundo. Eles examinaram seus pertences e vasculharam cada canto do quarto sem encontrar nada suspeito. Mas MrBeast não quis correr riscos, decidiu mentir e fez o perseguidor acreditar que ele não estava na cidade. Depois disso, o bilionário simplesmente voltou para Dubai. Será que ele era apenas um fã obcecado por suas ideias? Ou havia algo mais sombrio por trás de tudo isso? Nunca saberemos. Uma coisa é certa. Quando você é o criador de conteúdo mais famoso do YouTube, você não só lida com a pressão de milhões de fãs, mas também com o fato de que algumas pessoas podem ser perigosas.
MrBeast sabe disso. É por isso que ele passa a maior parte do tempo em casa e evita aparecer em público, pois nunca sabe quem pode estar à espreita.